Eu sou Leia Beatriz. E eu sou Ana Lu. Nós somos o Vênus Mais. E neste ciclo nós vamos pegar uma carona com o Sol pelos signos do Zodíaco. Vem com a gente! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Sol no signo de Virgem. O Sol sai do signo de Leão e entra no signo de Virgem, que é o sexto signo na sequência do Zodíaco. E ele é o segundo do elemento Terra. O Sol fala sobre as nossas potencialidades, a nossa expressão, a nossa essência. E ele traz também a conexão com a vitalidade. E quando o Sol passa num signo, ele nos traz a oportunidade de a gente trabalhar a energia daquele signo, por meio da nossa consciência, mas também do fortalecimento das qualidades e atividades e energias da nossa vida que são referentes àquele signo. E como acontece essa transição do signo de Leão para o signo de Virgem? No signo de Leão, a gente trouxe a conexão com aquele momento em que a criança desenvolve ou percebe a sua própria identidade, a sua própria expressão. Então, quando ela descola um pouco do coletivo, da mãe, e consegue trazer essa luz própria, aquilo que é essencialmente dela. E passando para o signo de Virgem, traz aquele momento em que a pessoa começa a fazer, em que a criança começa a produzir algo, a perceber a força que ela tem de criar alguma coisa, de produzir alguma coisa, de transformar, de escrever. Então, tudo isso, quando ela percebe que ela dá conta de fazer, quando ela coloca a mão na massa para fazer algo, é essa energia de Virgem se materializando ali. E, inclusive, quando a criança começa a perceber a sua capacidade de entender as coisas e, a partir do conhecimento, conseguir gerar novas coisas a partir das suas habilidades. Então, Virgem está muito relacionada a essa parte do aprendizado. Não apenas o aprendizado intelectual, mas o aprendizado que se manifesta na prática, né? Na produção, na transformação e especialmente no aprimoramento. Tudo aquilo que a criança começa a perceber que quanto mais ela faz, melhor ela fica. Ali a questão da caligrafia, que tem que ir fazendo e aos poucos a letra vai ficando mais fluida, vai ficando mais bonita, mais da forma como a gente mesmo quer que fique. Então todo esse senso de aprimoramento que vai se dando passo a passo é a manifestação da energia de Virgem. E nessa passagem de Leão para Virgem, a gente pode falar também que a energia, que é aquela energia de realização de Leão, ela se torna uma energia de realidade. É algo porque vai para um signo de terra, vai do fogo para a terra, vai para um signo mais concreto. E aquilo que era intensidade pura se torna fluxo, ganha esse movimento. E é aquele momento em que os desenhos ganham, né? Vão ganhando esse aprimoramento, mais detalhe, né? Então essa atenção ao detalhe, atenção para essa transformação também de você conseguir pegar uma argila e transformar em algo que estava na sua mente, né? E que você entende que conseguiu ali materializar essa sua ideia. Então é algo bem importante, né? É um momento de enraizamento da criança na vida. Então ela faz essa conexão real com a matéria, com aquilo que é material, com aquilo que dá para construir, que dá para movimentar, que dá para transformar. Então todo esse processo, né? Esse conhecimento desse processo e essa conexão com a matéria mesmo. E o desenvolvimento das suas capacidades, das suas habilidades, habilidades motoras, habilidades intelectuais, e tudo aquilo que a gente entende que consegue interferir a partir do nosso conhecimento, das nossas habilidades. E na natureza, né? Como que essa energia se expressa na natureza? Bom,
Em primeiro lugar, a figura mais óbvia é a da sequência dos dias e noites e também a sequência do ano que vem com as estações. Toda essa movimentação cíclica da natureza tem relação com o signo de Virgem, porque ela mostra essa sabedoria da natureza, né, de manter a vida por meio desses ciclos. E você pode encontrar também no reaproveitamento das coisas, né? Então, aqueles gravetos que viram ninhos, pedaços de folha de árvore que viram casas. Então, todo esse reaproveitamento também é uma energia de Virgem presente aí nesse ponto da construção e também dos ciclos, né? Porque essa conexão com os ciclos é algo que Virgem traz muito profundamente. Se a gente for observar, por exemplo, o próprio ciclo da água, né, pela evaporação e se torna chuva e condensa e se torna água novamente, cai tudo isso que é cíclico e que mostra essas fases pelas quais os elementos passam, né, essas transformações e cada um com a sua função, tudo isso na natureza é exemplo da energia do signo de Virgem. E a gente pode observar também no trabalho das formigas, no trabalho e na organização das abelhas. Então, essa organização coletiva, né, que traz aí algumas diferenciações de funções, né? Então, isso é muito rico. E observar esses detalhes, né, conseguir enxergar esses detalhes, também é virginiano. Ou seja, a energia de Virgem é exatamente a energia da ordem, que torna possível a vida, a manutenção da vida, a reprodução da vida, o crescimento, o aprimoramento, a evolução. Tudo isso só é possível por conta dessa energia de ordem do signo de Virgem. E no comportamento, como que essa energia de Virgem se expressa? A primeira forma que a gente observa da energia de Virgem na nossa vida é aquela do dia a dia, da rotina. Aquilo que a gente faz um dia e repete no outro dia. O horário que a gente estabelece para acordar, o tempo que a gente precisa para se alimentar, o que a gente vai comer, todo esse pensamento que faz parte dessa rotina, que faz parte do dia a dia, do cotidiano, para que as coisas funcionem, faz parte dessa energia de Virgem no nosso comportamento. E ele traz essa conexão com esse fazer, né? Então, a primeira coisa do dia, acordar. Então, tem que vivenciar, né? Aquilo tem que vir para a prática, porque essa energia do fazer, do trazer para a matéria que é corpo, matéria que é produtividade. Então, essa força de fazer já é esse primeiro momento também. Não adianta ter vontade de acordar cedo para fazer um exercício físico. Você tem que, de fato, acordar cedo para conseguir fazer esse exercício físico. Então, também essa passagem, né, do Leão para Virgem. Leão traz a vontade, mas Virgem traz o como fazer. Então, tudo aquilo que envolve o como você faz as coisas, como você realiza as coisas, como você coloca em prática, isso mostra como a energia de Virgem atua na sua vida. Ela traz esse ponto do fazer também várias vezes, né? Para ir se aprimorando, para ir melhorando, para ir entendendo como aquilo pode funcionar melhor, qual a maneira mais eficiente de organizar o seu dia. Então, esses pequenos detalhes que deixam a coisa mais fluida, que faz com que o fluir da vida aconteça de uma forma mais tranquila, também está aí na energia virginiana. Então a gente pode observar a energia de Virgem na nossa vida a partir dos nossos hábitos, aquilo que a gente faz todos os dias, o tempo todo, por isso se torna algo até automático, porque a gente faz sempre. Então, aos poucos, você não precisa nem pensar para fazer, você faz naturalmente. Todo tipo de hábito e inclusive de vício também, coisas que você não consegue não fazer, por exemplo, porque já adquiriu um hábito tal que o hábito te engole, isso também tem relação com o signo de Virgem, tudo isso que se torna automático.
E especialmente aquelas coisas que a gente torna automáticas para sermos mais funcionais e mais efetivos, porque a energia do signo de Virgem é aquela que busca a eficiência, busca fazer aquilo cada vez melhor. Então, quando a gente automatiza determinados passos, né, da nossa rotina e do nosso trabalho, enfim, toda essa automatização, ela também visa a essa questão de sermos mais eficientes, conseguirmos fazer mais e melhor em menos tempo. E a gente escuta muito aquela frase do feito é melhor que perfeito, e aqui no signo de Virgem funciona assim: o feito é o primeiro passo para se ter o perfeito, né? Porque a partir do primeira vez que você faz, você entende como aquilo funciona, e aí vai fazer mais uma vez, e fazer mais uma vez, e ir aprimorando aquilo. Então é esse primeiro passo. E aí a gente pode entender como é que funciona o excesso da energia de Virgem e a falta da energia de Virgem. Então, quando a pessoa ela se engessa dentro daquela rotina, fecha a sua visão e não consegue enxergar possibilidades para aquilo e perde a capacidade de se adaptar e sofre quando tem que mudar, quando tem que se adaptar, isso às vezes é um excesso da energia de Virgem, porque a pessoa coloca tudo dentro de um esquema tão fechado e tão rígido de funcionamento que vai perdendo essa flexibilidade, adaptabilidade, a capacidade de colocar outras coisas, de enxergar novos caminhos, de fazer desvios naquilo que é necessário fazer. E acontece também esse ponto de se apegar à produtividade. Então, às vezes, a pessoa trabalha, né, e vê que o trabalho tá produzindo algo e ela fica ali voltada para aquela produção, para aquilo acontecer daquela forma e acaba se desligando um pouco do restante, né? Fica muito presa no como, fica muito presa naquilo que na forma dela enxergar está sendo muito eficiente nesse momento e se perde um pouco aí a própria conexão com a sua essência, com a sua vida, com a sua convivência. E outro ponto também acontece às vezes da pessoa, por exemplo, que se apega a alguns remédios, algumas medicações, porque é isso também, é esse apego àquilo que acha que funciona e vai funcionar daquela forma e aí, né, vai emendando uma coisa na outra e se apegando demais e engessando ali aquelas coisas na sua rotina. Então esse é um outro ponto que tem que ficar atento a esse excesso da energia de Virgem. Então é o excesso da produtividade, é o excesso da autoexigência, então também o perfeccionismo e é também o excesso de busca por saúde ou, né, o excesso do pensamento na doença, todos esses excessos que dizem respeito a questões do cotidiano, da nossa saúde, do nosso trabalho, são aí excessos da energia de Virgem. E tem um outro pontinho também que eu queria trazer com relação às críticas, porque a energia de Virgem ela tem uma facilidade de entender o que poderia ser melhorado ali, né? Então a gente fala de enxergar algumas falhas, por exemplo, porque o olhar dela é para isso, é para o que pode ser aprimorado. E quando você traz isso para tudo que acontece na sua vida, né, para todas as suas convivências, seus relacionamentos, isso acaba se tornando um pouco pesado, porque exige que o outro se aprimore todo o tempo, exige que as coisas sejam feitas daquela ordem. Às vezes a pessoa pode não estar a fim de fazer daquele jeito, né? Então isso traz esse peso e também é um excesso dessa energia. E por outro lado, a gente também tem como caracterizar a falta da energia de Virgem. Aquela pessoa que não consegue ter rotina, aquela pessoa que não consegue ter disciplina, que é muito desorganizada nos seus processos, então toda vez tem que ficar fazendo um retrabalho, porque em vez de deixar aquilo tudo organizado para quando for fazer novamente já está tudo na mão, tem ainda que pensar tudo, onde está isso, onde está aquilo, para poder juntar de novo, para poder fazer. Então a falta de ordem, de organização, de disciplina, faz com que a pessoa se torne também menos eficiente. E isso tudo é falta da energia de Virgem.
e também quando faz a coisa sem muito capricho, né? Então, às vezes você faz, mas faz só para dizer que fez, né? Faz só para dizer para o básico ter sido feito. E isso também é uma falta da energia de Virgem, porque se você não fizer, alguém mais vai ter que fazer, né? Isso vai ter que ser feito de alguma outra forma. Então, quando faz só por fazer ou faz só para cumprir o básico, também tá nessa falta. Tem essa falta de primor, né? E muitas vezes isso se caracteriza no ciclo que não se conclui. A pessoa começa e quando tá lá no meio já perde o interesse e não conclui. Então, quando os ciclos não são concluídos, ou seja, você levanta uma energia para fazer um trabalho, alguma coisa, e essa energia vai se perdendo no meio do caminho, ela vai se dispersando, falta aquele foco, falta planejamento. Quando você abre os olhos, aquilo já se perdeu, a ideia inicial já se perdeu. Então você levanta uma energia, você começa a usá-la de uma forma caótica e você não consegue cumprir o ciclo e falar, terminei esse trabalho, eu terminei essa minha proposta. E isso também é falta de energia de Virgem, porque Virgem nos ajuda a planejar começo, meio e fim. Inclusive planejar a energia que você vai empenhar em cada coisa, a energia que você vai empenhar, o tempo que você vai empenhar, os materiais que você vai ter que utilizar, as pessoas que você vai ter que contactar, tudo isso está envolvido num planejamento para que algo seja viável, seja efetivo e se conclua. Então, quando existe a falta de energia de Virgem, essa energia se dispersa, tudo aquilo que você empenha naquilo que você quer fazer acaba se dispersando, se perdendo e o ciclo não se conclui. E outro ponto também é quando a pessoa fica muito no mundo da fantasia, ou no mundo que ela imagina ser, né? Ou deseja. Ou então, idealiza. Né? Isso que está fora não é real ainda, e a pessoa se prende a essa ideia que ela tem, né? Ou a isso que ela deseja, e perde essa conexão com a matéria, com o mundo real, para o que a gente vivencia aqui e que o principal, para o que precisa para aquilo se tornar uma realidade. Em outros momentos são aquelas pessoas que são muito criativas, então tem 1000 ideias, pensam em várias coisas maravilhosas, magníficas, mas aquilo não tem a vida concreta. A pessoa se perde nas próprias ideias, na própria imaginação, na própria criatividade e não faz aquilo virar algo no mundo. Por exemplo, a gente vê muitos artistas, né? E quais são os artistas que se tornam artistas de sucesso? São aqueles que conseguem realmente viver no mundo físico, no mundo da matéria, a um ponto de conseguir tornar toda essa dimensão artística algo concreto para que outras pessoas possam se beneficiar, possam interagir com aquilo e possam também se inspirar. Então, a pessoa que tem essa mente muito criativa, mas que tem uma dificuldade de colocar aquilo no mundo, às vezes a pessoa tem a dificuldade até de digamos assim, vender a própria arte, de fazer uma divulgação, né, de ir ali no boca a boca, de conseguir dizer o que ela faz. Às vezes o artista tem dificuldade até de dizer o que ele faz, de pontuar o que é que ele faz. Então essa dificuldade de colocar no mundo concreto, de fazer aquilo ter uma existência no mundo físico, também é falta da energia de Virgem. E um outro ponto de cuidado é quando a empolgação chega, né? E a gente fica muito motivado para aquilo e às vezes topa algumas aventuras, mas não pensa no como, né? Então topa ir naquela aventura, mas nem preparou a mochila. Não imagina quais são os instrumentos que vai precisar usar, qual é o abastecimento que vai ter que ter. Então, assim, sem essa previsão do que vai precisar no dia a dia, no mundo real. Então, fica só na empolgação, naquela chama que faz com que a pessoa queira fazer aquilo e tenha muita vontade, mas ela não tem uma habilidade ou uma capacidade, a energia dela não vai para as coisas práticas que ela vai precisar. Então isso traz dificuldades no dia a dia, traz dificuldades no desenrolar da realização daquilo que ela quer. E isso é falta de energia de Virgem. E é claro, isso tem que ter ali, né, nos nossos sonhos, na nossa vida, mas é necessário que compor aí com essa outra parte, que é a parte material e que
traz para a realização e para a matéria. Então, estar só na empolgação, valorizar só essa parte que você se sente motivado a fazer, né? O que você está ali naquele momento intenso naquilo, pode trazer, né, prejudicar essa outra parte tão importante para que aquilo se torne uma realidade. E aí muitas vezes a pessoa até, por exemplo, consegue mobilizar uma energia de raiva muito grande para fazer alguma coisa, mas se ela não pensa no como, não esfria a cabeça para entender o como fazer aquilo de uma forma efetiva, às vezes joga tudo por água abaixo e até piora, né? A coisa se torna até autodestrutiva. E uma outra forma que a gente identifica também da falta de energia de virgem nas pessoas é às vezes o desleixo com a própria saúde. Quando a pessoa não consegue colocar no dia a dia dela algo que vai trazer equilíbrio, que vai trazer saúde, que vai trazer aquela longevidade, que é, de certa forma, o planejamento, né, da saúde durante a vida. Então, tudo aquilo que a gente faz impacta na nossa saúde, impacta na nossa longevidade, e quando a pessoa dá muito pouca atenção para isso, seja dormindo pouco, seja dormindo muito, seja se alimentando muito mal, não fazendo exercícios físicos, a pessoa desleixada realmente com o dia a dia dela, passa a ter problemas de saúde mais cedo. E isso é devido à falta também da energia do signo de Virgem. Então, nesse período em que o Sol está passando pelo signo de Virgem, como que a gente consegue aproveitar essa energia? O Sol nos traz consciência, o Sol nos convida a fortalecer as qualidades daquele signo pelo qual ele está passando. Então, o Sol em Virgem nos traz a consciência do como nós fazemos as coisas, a consciência em relação às nossas dinâmicas, consciência em relação à causa e consequência. Então, o Sol em Virgem nos traz o entendimento das coisas, e o entendimento é aquele que leva ao discernimento. Então, o Sol em Virgem nos ajuda a ter esse discernimento para fazer boas escolhas. E, ao mesmo tempo, o Sol em Virgem também fortalece essa nossa sede de conhecimento. E é o conhecimento que nos leva ao aprimoramento, ou seja, tudo aquilo que a gente quer conhecer e que a gente quer aprimorar na nossa vida, a gente faz por meio de estudos, a gente vai atrás, tudo isso é a energia de Virgem, é o Sol em Virgem promovendo na gente essa capacidade de discernir e de se aprimorar. Então, nesse primeiro momento, é interessante aproveitar essa energia do Sol passando pelo signo de Virgem para ouvir o próprio corpo, né? Perceber como é que o seu corpo está funcionando nesse momento, sentir, né, na sua caminhada, né, como é que o seu corpo reage, como é que a musculatura reage, como é que a sua, né, ao se alimentar, o seu corpo está reagindo. Então, toda essa observação de funcionamento do corpo é algo muito interessante de ser feito nesse período. Porque é uma forma de você se conectar com a energia de Virgem na sua vida. Também você pode observar os seus processos no trabalho. Como que você está no seu trabalho? Você está desenvolvendo seus processos com fluidez? Você está tendo algum tipo de dificuldade? Está percebendo que você começa algo e não termina? Ou que você não consegue melhorar em determinada coisa? Tudo isso é autoobservação para a gente conseguir colocar em prática a energia de Virgem e tornar tudo aquilo que a gente faz mais funcional e mais eficiente, sem uma cobrança de perfeccionismo, mas com uma cobrança, sim, de certa forma, de a gente estar melhorando, porque isso faz parte da própria energia do ser humano. Quando a gente não consegue melhorar, não consegue seguir adiante, a gente perde todo o encanto, a gente perde toda a vontade de fazer alguma coisa, aquilo se torna chato, você não quer fazer mais. Então, quando você consegue colocar na sua vida, no seu trabalho, esses processos, esses procedimentos que te levam a fazer algo cada vez melhor, te levam a alcançar metas cada vez melhores, e isso nos estimula a que a gente consiga realmente colocar a energia de Virgem de uma forma super positiva e equilibrada na nossa vida. Nessa energia de Virgem, os desafios eles vêm na mesma proporção que o aprendizado, né? Para você, ampliando o seu aprendizado, vai conseguir ter
desafios, vencer desafios cada vez maiores. E é um momento de você observar se para você está faltando algum aprendizado, né? Algo que você possa aprender que vai melhorar o seu trabalho, ou que vai melhorar algo na sua vida, que vai deixar algo mais fácil de ser feito. Ter essa abertura para enxergar aquilo que pode estar sendo naquele momento uma falha e que pode ser melhorado. Então todas essas dinâmicas que são dinâmicas de feedback, em que você escuta outras pessoas, outros olhares, né, em relação àquilo que você está fazendo, com o intuito de se aperfeiçoar, isso é a energia de Virgem na sua melhor expressão. E algo interessante também é você observar em que momento do ciclo da vida você se encontra, para você conseguir ancorar essa energia terrena e se ver aí nesse momento da sua vida com mais acolhimento, né? E conseguindo planejar melhor aí os próximos passos. E entender quais são aqueles instrumentos que facilitam a sua vida. Então, a agenda é um instrumento que facilita a nossa vida, facilita o nosso planejamento. Você tem que conseguir entender quais são aqueles instrumentos que para você são os que facilitam. Para algumas pessoas facilita ter carro, para outras pessoas facilita andar de ônibus. Então, para cada pessoa vai haver um processo, um procedimento que vai ser melhor e um instrumento que vai facilitar. Então, todos esses instrumentos que facilitam a nossa vida são símbolos do signo de Virgem. Outro símbolo do signo de Virgem são as receitas. Quando você tem ali aquele passo a passo que pode ser seguido para a coisa sair, né, certinha no final, também é um ótimo ilustrador, né, dessa energia, dessa potência de Virgem. Então, uma prática que você pode ter na sua vida para ancorar a energia de Virgem, para fortalecer a energia de Virgem, especialmente nesse momento em que o Sol está passando por esse signo, por exemplo, é você dar mais atenção a manuais de instrução. Todo manual de instrução é um símbolo de Virgem. Então, quando você for fazer algo, não sai fazendo antes de saber exatamente como que aquilo funciona. Se você não tem esse hábito, busca nesse momento aprimorar um pouquinho isso aí, busca ler os manuais de instrução, busca melhorar o seu conhecimento a respeito daquilo que você está se dispondo a fazer. Um outro objeto que a gente pode associar aí ao signo de Virgem é a vassoura, né? Que traz essa conexão com a limpeza, né? E é um instrumento muito prático que você precisa ter em qualquer casa. E é uma forma de você praticar também a energia de Virgem, você fazer uma limpeza na sua casa. Então a vassoura é um símbolo disso. Faça uma limpeza nas suas coisas, nas suas gavetas. Todas as vezes em que você faz esse movimento dessa limpeza para colocar ordem, tornar tudo mais simples, você não ter nada ali que não tem uma função. Então é uma forma de você usar a energia de Virgem. Outro símbolo muito importante de Virgem é o relógio. Como é que você está na sua relação com o seu tempo, com o seu dia a dia? Se você conseguir, não precisa necessariamente usar um relógio no pulso, mas se você conseguir entender essa funcionalidade do tempo na sua vida, como você está fazendo uso disso, você também vai estar se conectando com a energia de Virgem. E hoje em dia temos aqueles relógios maravilhosos que medem tudo, capazes de medir quantos passos você deu, né, os batimentos, medem uma porção de coisas. Então eles também são bem simbólicos para essa energia do signo de Virgem. E uma prática interessante também para se fazer nesse período é caminhar na natureza, mas é um caminhar com uma escuta mais atenta aos detalhes. Então é você olhar e perceber sim esse lugar que você está passando, os bichinhos que estão ali, né, o formato das folhas, e perceber também o seu corpo nisso, né? Então perceber o seu batimento aumentando, perceber se você está suando, não está suando, abrir essa escuta também para os detalhes do seu corpo,
porque é isso, né? Um olhar mais atento a cada detalhe de todo esse processo que você está realizando ali. Inclusive, nessa observação, perceber o que te toca, o que não te toca, o que te sensibiliza, a que você é insensível. Toda essa autopercepção, a partir da observação dos detalhes na natureza, é também você introjetar e amplificar e fortalecer a energia de Virgem no seu corpo e na sua capacidade de interagir com o mundo material. E traz essa conexão com a sua saúde, porque é a partir desse olhar que você vai conseguir se fortalecer mais, entender o que está precisando de cuidado, o que está precisando de ser revisto às vezes, né? Então esse processo de fazer um check-up ou de fazer alguma revisão em algo que você sente que não está funcionando adequadamente, é algo conectado também nessa energia. Então, nesse período, se você sente que existe algo aí na sua saúde, no seu corpo, que não está bem, vai atrás, pesquise, veja qual é a melhor forma de você ter uma análise objetiva a respeito daquilo, para você conseguir retornar ao equilíbrio e ao bem-estar. E algo interessante de ser feito também nesse período é você escrever, porque escrever é o primeiro passo para a materialização de algo. Então, os livros, os cadernos também são símbolos dessa energia, porque trazem essa materialização de ideias, algo que você faz e a outra pessoa pode entender ali através desse instrumento. E os livros, especialmente livros que trazem conhecimento sobre alguma área. Então, os livros são aqueles instrumentos de aprimoramento do nosso conhecimento intelectual sobre algo. Então, eles aprofundam o nosso conhecimento. Por isso, todos os livros, e a gente trouxe aqui como esse símbolo máximo de Virgem, todos esses livros que aprimoram o seu conhecimento são também uma forma de você fortalecer a energia de Virgem na sua vida. E outra coisa muito importante para se conectar com a energia de Virgem nesse momento é você fazer uma revisão dos seus hábitos, uma revisão sincera dos seus hábitos, entendendo aqueles hábitos que prejudicam a sua produtividade no sentido de produzir aquilo que você quer, né? Ou seja, hábitos que podem estar atrasando você na realização daquilo que você quer, e quais são os hábitos que você deveria colocar na sua vida para compor com esse todo que você deseja realizar. Claro que existem aqueles hábitos que a gente tem apego e que muitas vezes você não vai conseguir tirar da sua vida, porque eles são até válvula de escape também, porque isso é necessário, né? Mas faça uma revisão sincera para ver se de repente você não está perdendo tempo da sua vida, que poderia estar realizando algo e não está conseguindo por conta de um detalhe, de um hábito que é um detalhe, mas que pode estar fazendo toda a diferença. Inclusive no sono, o período do sono, né? Então, às vezes a gente se pega aí na energia de eficiência demais, e hoje em dia já se é comprovado de que ter um bom sono, né, descansar é muito eficiente para você conseguir ser mais produtiva, né, e conseguir trazer essa energia para a vida. E manter a saúde por mais tempo. E como sugestão dos cristais que a gente tem trabalhado na lua nova e na lua cheia, eu trago aqui a água marinha, que é um cristal que traz essa conexão com o mental e com a organização das ideias, né? Com o fluir das ideias, então com essa inteligência que é mais fluida. E outra sugestão é a ágata, que traz esses detalhes, né, de várias cores entrelaçadas e que tem essa conexão também com a limpeza, com a purificação. E a ideia é você
se conectar aí com um desses cristais, limpar ele para a gente trabalhar com ele e manter ele na lua nova no signo de Virgem. Então, se você gostou do nosso vídeo, dá um joinha, compartilha com as pessoas que você acha que também vão gostar desse conteúdo e busque também o nosso perfil nas outras redes sociais. Então eu convido vocês a acompanharem os próximos vídeos, que é o vídeo da lua nova em Virgem e da lua cheia em Peixes, trazendo essa conexão com o cristal e também com a confecção da mandala lunar zodiacal.